Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta em menos tempo dessa vez, hein? Tô conseguindo cumprir aqui o prometido. Então, o vídeo de hoje, como eu já estava falando aí no título, né? A gente vai comentar sobre como tirar uma carteira de motorista no Quebec. O que é importante ressaltar? Ressaltar que eu não tinha carteira antes, ou seja, eu tô falando do processo de alguém que não tem carteira de motorista em lugar nenhum no mundo. Primeira carteira é aqui, então todo este processo é porque a pessoa não tem carteira, falou? Tá bem fresquinho na cabeça, mesmo assim tive que anotar, porque realmente são muitas e muitas e muitas etapas, tá bom? E pode ser que eu tenha que dividir esse vídeo. Vamos ver. Vamos começar então. Vamos falar sobre admissibilidade. Então, quem é a pessoa que pode tirar a carteira de motorista no Quebec, tá? Então, se a pessoa não, obviamente, tem sua residência principal aqui no Quebec, então esse é um ponto. Ter pelo menos 16 anos. Porém, se a pessoa tiver mais de 16 anos, ela tem que ter o consentimento por escrito, né, do seu pai, mãe ou responsável, para ter então a possibilidade de fazer, tá bom? Se for menos de 18 anos, tá bom? Importante. Vamos lá. Quem é que não pode tirar carteira de motorista no Quebec? E aí vai ter exceções. Quem não pode? Quem é residente no Canadá por menos de 6 meses. Quem tem os estatutos de visitante, com algumas exceções. E quem tem, se você possui uma autorização de residência temporária, com algumas exceções. Então, quem são essas exceções? Se você é cônjuge ou filho de um trabalhador estrangeiro temporário e atende aos dois critérios a seguir. Quais são esses critérios? Se você tem estatutos de visitante e se você recebeu o direito de permanecer no Canadá por mais de 6 meses. Então, essas são as exceções à regra, tá bom? É muita informação. Para, anota, volta, porque realmente você vai ver que é muita coisa. Eu fiz questão de pegar o site do SAC, que é o site oficial do governo, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E eu peguei e traduzi, porém traduzi pegando só o que tinha de mais importante e essencial. É claro que se você vai começar a tirar carteira aqui, eu te indico a entrar no site, botar lá o tradutor, caso o francês ainda seja um problema, bota um tradutor, lê tudo com calma, com cuidado, porque é muita regrinha, tá bom? Mesmo assim, aqui vai dar um bom apanhado, uma boa ideia do que é tirar carteira por aqui. Então vamos lá. Pegou, viu todas essas regras, você se encaixa, continuemos. Então agora a gente vai se inscrever em uma autoescola. Existem várias e várias autoescolas aqui. Eu diria que no Quebec, pelo que eu pesquisei, a principal vai ser a Technic, tá? TACNIC, Technic. Essa empresa ela tem no Quebec inteiro, é impressionante. Eu achei, tá? Se for falar a minha opinião, eu achei muito organizada, muito organizada. Eles têm muitos instrutores, eles têm muitos pontos de atendimento. O material didático deles também é muito bom. Sempre tem lugar para aula. Claro que tem que pesquisar, nem todos os horários, todos os dias que você quer vão ter, mas para fazer as sorties que chama, né? Que é você pegar o carro e sair com o condutor. Mas, no geral, ela é a maior e a que atende melhor. Mas tem várias outras, pesquisem. Se tiver, de repente, brasileiros que trabalhem em uma ou outra e a pessoa prefira fazer em português, enfim, tem aí muitos critérios que a pessoa pode, né, querer. Mas eu digo, por mim, essa técnica, ela é muito boa, tá? Então, vamos lá. O que você tem que fazer, então? Quando você vai se inscrever, né, no caso, na autoescola, você vai preencher uma declaração médica, tá? Essa declaração, o nome da declaração, tá? É de doença ou déficit funcional. Eu vou traduzir bem ao pé da letra, é fácil de achar no site. Quando você for fazer a autoescola, seja ela qual for que você escolheu, você vai ser obrigado a preencher esses questionários. Você vai preencher, tem um monte de só tiquezinho, não precisa escrever muita coisa não. Mas você vai dizer ali se você tem problemas de surdez, se você tem algum tipo de doença de visão, enfim, tudo que pode interferir na sua direção, né? Então você vai declarar o que você tem, o que você não tem, e eles vão se adaptar de acordo com as possibilidades que existem, tá? Vamos lá. Segunda, você vai se inscrever então no curso de autoescola, no curso de uma autoescola reconhecida pelo SAC. Aí entrou o primeiro terminho importante, o SAC é importante, SAQ. Não confundir com SAQ. SAQ é a loja que vende álcool aqui no Quebec, é uma coisa. SAC, né? O SAC é o que tem a ver com a direção, tirar a sua carteira de motorista no Quebec. Falou?
Então você vai se inscrever em um curso de uma escola que seja, né, ela seja cadastrada e reconhecida pela SAAC. É importante ver, procura na internet. Você não escolheu a técnica eu sei que é, mas você escolheu uma outra autoescola, do fulaninho, vizinho que fez também. Beleza, quem é essa autoescola? Vamos olhar no site da SAAC, você vai ver quais são as escolas que estão atendendo ali, tá? Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, né? Você vai fazer as aulas e tal. E aí, a primeira coisa que você vai fazer, a primeira carteira que você vai ter, se chama carteira de aprendiz, tá? Então, essa carteira de aprendiz, para você conseguir tirar essa carteira, você tem que seguir também algumas regrinhas. Então, dentro da autoescola que você vai fazer, não interessa qual é a autoescola, você vai ter que fazer os primeiros 4 módulos da primeira fase do curso de condução, tá? Isso tudo vão te explicar com detalhe na prova, na autoescola, mas só para ficar, né, um pouco mais claro. 4 módulos da primeira fase. Cada módulo inclui uma parte teórica de 2 horas, que são ministradas em sala de aula, e uma parte dessas horas são estudos, autoestudo que eles chamam, né? No caso, você vai ter que estudar você mesmo, que estão acessíveis na seção do curso de direção. Isso tudo vão te explicar no curso mesmo que você vai fazer, seja ele qual for. Mas é uma regra geral que você vai ter que fazer os 4 primeiros módulos da primeira fase do curso de condução. Isso não importa a autoescola que você vai fazer, tá? Quando ele fala que essas aulas teóricas serão em sala de aula, depende do curso. Desde depois da pandemia, muitos continuaram com as aulas à distância. Exemplo meu, todas as minhas aulas foram feitas à distância, pandemia e pós-problemas, momentos mais a pico da pandemia. Eu fiz sempre aula teórica à distância, em casa, no meu computador. Nunca precisei ir lá. Pode ser que isso tenha mudado, pode ser que isso mude em algum momento? Pode, mas o que eu digo é que até quando eu fiz, que foi teórico, eu ainda tive aula, até novembro do ano passado, 2022, tá? Então, até novembro de 2022, não estava precisando ir na autoescola para fazer nenhuma aula. Beleza. Então, acabando essa fase, tendo esses 4 módulos, você vai fazer o primeiro teste, que é o teste teórico da própria escola, tá? Então, isso não tô falando de prova teórica da SAAC ainda não, tô falando de prova teórica da escola, tá? Então, na própria autoescola, seja lá qual for, você vai fazer uma prova que eles vão aplicar. Essa prova já é uma preparação para a prova teórica que você vai fazer na SAAC mais tarde. É muito parecida, as provas são muito parecidas, os padrões, as perguntas, o tipo é parecido. Então, já vai te ajudar também. Então, você precisa fazer os 4 módulos da primeira fase e você precisa, né, conseguir passar nessa prova. Não passou, gente, nada de pânico, tá? Tem chances infinitas, tá? Infinitas provavelmente não, mas tem muitas chances de você conseguir passar. Cada autoescola tem suas regras, eles vão explicar, mas normalmente é fácil de passar. Se não passar, faz de novo, tranquilo. Então, depois disso, você vai ter acesso, então, a ter a carteira de aprendiz, tá? Então, essa carteira de aprendiz, o que ela dá acesso? Ela dá acesso a você andar por aí, as redes, ele fala rede rodoviária. Você pode andar na estrada, pode andar em ruas, onde você quiser, desde que você esteja acompanhado por um instrutor da autoescola ou por um acompanhante, tá? Então, você vai ficar, já vou falar aqui por quanto tempo, você vai ficar um bom período, se eu não me engano são 12 meses, mas eu já vou ver aqui, 12 meses que você vai ficar dirigindo, mas porém com alguém do seu lado. E também já vou explicar quem é esse alguém. Primeiro lugar, instrutor. Quem é o instrutor? O instrutor da autoescola. Então, você pode fazer com o instrutor da autoescola, marcar várias aulas, quantas você quiser, de reforço, para fazer, né, além das saídas obrigatórias, você pode fazer mais aulas ainda e pagar por cada uma. Se eu não me engano, era 50 e poucos dólares você pagar por cada aula. Mas você não tem obrigação, você pode só ficar andando por aí com alguém, tá? Esse alguém, já vou explicar. Então, quem é esse acompanhador, né? Quem é esse acompanhante? Acompanhador é ótimo, né? Escrevi aqui. É uma pessoa que ela tem, no mínimo, 2 anos de carteira de motorista no Quebec. E essa carteira tem que ser carteira classe 5. O que é carteira classe 5? É exatamente essa carteira que você está estudando para conseguir. O nome dela, a classe dela é a 5. Tem um monte de número, mas a 5 é essa, tá? Então, você precisa estar com alguém que tem no mínimo 2 anos dessa carteira de classe 5. E não é carteira de aprendiz ou carteira probatória que eles chamam. É a carteira definitiva, que é a carteira que se tem no final de todo o período de
probação, de aprendiz e tal. Então, é uma carteira, meio que a carteira definitiva durante 2 anos. Essa pessoa é a pessoa que pode andar com você no carro. Então, não adianta ser o coleguinha de 18 anos que tirou carteira há 1 ano. Não adianta. Tem que ser alguém desse tipo que eu falei. Falou? Continuando. Abertura de cadastro para obter carteira de aprendiz. Então, vamos lá. O que você vai precisar para você ter essa carteira de aprendiz? Que aí você já tem ali a sua... Você lembra? Você já passou pela sua prova teórica do curso que você fez, você já passou pela prova bonitinho, você vai lá na SAAC, isso tudo que eu tô falando da carteira do aprendiz é na SAAC, você vai lá na SAAC para você então ter a sua carteira de aprendiz. O que você tem que levar? Você tem que levar pelo menos um dos 2 documentos que eu vou dizer aqui, tá? Certificado de cidadania canadense, caso você já seja um cidadão. Se não, passaporte canadense. Caso você seja um cidadão, você vai ter o passaporte, não é o caso. Se não for o caso, cartão oficial das Forças Armadas Canadenses, caso você tenha servido aqui, não sei. Atestado legal de presença conhecida no Canadá e carteira ou cartão de residente permanente. Então, se for cartão de residente permanente, você pode levar. Se não, um atestado legal. O que é esse atestado legal? Visto de trabalho, visto de estudos, né? Que você vai ficar mais de 6 meses, como a gente conversou um tempo atrás. Então, esses outros vistos também te permitem tirar a carteira de motorista, tá? Beleza. Próximo. Então, esse é um dos documentos. E aí tem mais um outro documento. Então, também vou listar 2. Um dos 2 servem, tá? Tanto a carteira de plano de saúde do Sistema Público do Quebec ou a carteira de motorista obtida no estrangeiro também serve, tá? Então, vamos supor, você não é residente permanente, você vai levar o seu visto de estudo, trabalho temporário, mas, por exemplo, se você já tem aí a carte Soleil, que chama, né, que é a carta de assurance maladie do Quebec. Se você já tem a carta de saúde, você leva ela, mais uma carteira, né, no caso como do visto, que eu falei, ou você pode pegar o seu visto do Brasil. Eu acho que provavelmente vão pedir para ser traduzido, provavelmente. O visto do Brasil, por exemplo, visto que eu tô falando, desculpa, carteira de motorista do Brasil traduzida, mas eu não tenho certeza, tá? Vocês podem perguntar isso. Então, 2 documentos, identificação 1 e identificação 2, digamos assim, você tem que levar os 2 para o dia que você vai tirar a sua carteira de aprendiz, tá? Beleza. Então, para obter a sua carteira de aprendiz, mas vai ser meio redundante que eu vou falar, tá, gente? Eu prefiro martelar para ficar mais claro possível. Então, quais são os passos? Primeiro passo. Se você tiver menos de 18 anos, você tem que enviar o formulário de consentimento por escrito do titular, né, da autoridade parental, quer dizer, o seu pai, a sua mãe, ou o seu responsável, preenchido e assinado. Esse documento tem lá no site do SAAC, tranquilo, fácil de achar, que é o link que eu vou deixar aqui embaixo. Então, isso se for menor de 18 anos. Se você não for menor de 18 anos, né, você vai fornecer um certificado, né, da autoescola em papel comprovando que você concluiu os 4 módulos da fase 1 do curso de direção e foi aprovado na avaliação realizada na sua autoescola, que é aquela prova, né? Caso tenha frequentado mais de uma autoescola, deverá apresentar o certificado de cada uma dessas escolas. Então, caso tenha aconteça, mas encerraram. Então, o que é certo é que você fez a autoescola, até a hora da prova teórica da autoescola, você vai pegar o atestado que eles vão dar para vocês, com esse atestado, junto com os outros documentos anteriormente mencionados, e você vai levar lá na SAAC para conseguir a carteira de aprendiz, tá? Depois disso, você vai também passar no teste visual e preencher a declaração de doença ou incapacidade funcional. Aquela declaração que você fez para passar na autoescola, a princípio eles pedem para de novo você preencher essa declaração, dizendo se você tem algum déficit ou visual, auditivo, algum outro tipo de déficit que atrapalha a sua direção. Porém, eu vou dizer para vocês que ninguém me pediu isso. Eu não lembro de ter feito. Eu lembro de ter feito para autoescola. De repente eles aproveitaram esse documento, não sei. Mas pode ser que você tenha que preencher de novo esse documento e passar no teste visual. Isso foi muito engraçado, porque eu fiquei falando com o Guilherme, eu não lembro de ter feito nenhum teste visual. Não sei se foi porque estava em plena pandemia, pode ser, mas a princípio eu não passei em teste visual nenhum, tá? Mas pode ser que peçam para vocês. Isso tudo na SAAC, né? E você vai pagar o valor necessário para licença, para conseguir essa licença. Esse valor, já vou falar para vocês quanto foi ou não. Não tem o número aqui, gente, sorry.
Bom, esse valor eu não tenho da carteira do aprendiz, mas olha, tudo, nada é caro, assim, nada passa de $40 no máximo para você ter, tá? Vou ficar devendo essa informação. Os métodos de pagamento, isso pelo menos eu tenho. Você tem que ser ou em dinheiro vivo lá na SAC, né, para pagar, ou Interact, que eles chamam aqui de cartão de débito, simplesmente uma transferência no seu cartão de débito. Cartão de crédito não é aceito para nada nesses tipos de... Tudo que eu vou falar, não carteira, não em relação à autoescola, mas tudo que tem a ver com a SAC, carteira de aprendiz, carteira probatória, carteira definitiva, nada é cartão de crédito, débito ou o dinheiro vivo, tá? Eles falam também que pode ser pago em cheque ou ordem de pagamento. Eu não faço a menor ideia, porque cheque, se você tiver, de repente, ou ordem de pagamento, não sei nem como fazer isso. Então, débito ou dinheiro são os mais práticos. Falou? Vamos continuar. Estamos com 15 minutos. Estamos indo bem, caramba. Beleza. Formação prática. Um golinho de água. Lembrando que não temos edição. Pode ser um dia que eu faça edição, gente. Pode acontecer no futuro, ninguém sabe. Por enquanto, não. Formação prática, vamos lá. Então, a gente falou tudo isso aqui até agora, que é a parte teórica, né? Então, agora você tem a sua carteira de aprendiz. Agora você pode ir para a formação prática, né? Você vai começar a dirigir, né? Por conta própria, mas sempre com alguém do lado. Vamos lá. Então, com a sua licença de aprendiz, você pode conduzir, deixa acompanhado por um instrutor de uma autoescola, reconhecida pela SAC, como a gente falou, ou por um acompanhante. Aí é o seguinte, aqui tem a consulte o guia de acompanhante. A própria autoescola vai passar para vocês o guia de acompanhante e, pelo menos na Tecnic foi assim, a gente logo lá no início da parte prática, que sempre é acompanhada por aulas, vocês vão ver. Essa segunda fase, você tem a carteira de aprendiz, você vai começar a dirigir, porém você vai continuar tendo aulas teóricas, que são os próximos módulos, tá? Então, enquanto você está lá fazendo, praticando com o seu acompanhador dentro do carro, você também tem aulas teóricas e uma das primeiras delas foi feita com o acompanhante. Eles pedem para que o aluno faça uma aula, não necessariamente lá no lugar, ou pode ser que sim, eu fiz em casa, só que com meu marido do meu lado. Então, a gente fez a aula teórica juntos e o instrutor vai conversando com a gente, com mais outras pessoas que estão nessa sala virtual, explicando o que é um bom acompanhador. Isso é interessante demais, assim. Eu no início fiquei, gente, que bobeira e tal, pra quê? Mas, cara, muito importante. Primeiro que, tudo bem, a gente é adulto, a gente tem noção, a gente sabe o que ou pelo menos a pessoa que tem experiência vai tentar ajudar o melhor possível, quem tá aprendendo, que é a esposa, o cônjuge, filho, enfim. Mas tem muito adolescente, a maioria é adolescente, né, gente? Tá aprendendo a dirigir. Então, o pai, a mãe, irmão mais velho que tá ali, cara, é uma aula muito legal. Explica super bem e dá um monte de dica para aquele que vai ajudar o futuro condutor. Bem legal mesmo, então vale a pena. E a autoescola mesmo, ela dá um guia, a Tecnic, ela dá um guiazinho que é um livrinho, fininho, mas bem fácil de ler. O Guilherme leu na época, Guilherme, meu marido, para poder entender o que a autoescola explica como sendo um bom acompanhante, tá? Então a autoescola vai fornecer isso para vocês, senão com certeza no site da SAC também tem. O que eles indicam aqui, a SAC ela indica, aproveite para dirigir o máximo de horas possíveis para você progredir de forma constante e ganhar confiança. Então, sempre que você puder pegar o carro, pegue. Aqui é muito tranquilo dirigir, pelo menos segundo o Guilherme, que já dirigiu muito no Brasil e aqui. Eu, como copilota no Brasil, acho aqui muito mais fácil de dirigir, então aproveite essas facilidades para dirigir bastante. Se você não tem confiança nas grandes cidades, vá para cidades menores ou vizinhas, dirija e tal, de início, para pegar prática. Beleza, próximo. Obrigações a respeitar com a licença de aprendiz. Existem regrinhas para a pessoa que vai tirar essa carteira, que já tirou essa carteira e vai começar a dirigir. Então, o aprendiz, ele não pode dirigir em qualquer momento. Vou dar um exemplo para você. Ele não pode dirigir entre meia-noite e 5 horas da manhã, mesmo com acompanhamento, tá? Então, quem está aprendendo não pode dirigir de meia-noite às 5. Eles comentam aqui, sempre dirija com alguém que possua uma carteira de habilitação, como eu já falei antes, classe 5, válida por pelo menos 2 anos, que seja capaz de fornecer ajuda e aconselhamento. Então, isso é o de praxe e também essa coisa dos horários que eu comentei. Importante, isso aqui é uma diquinha que eu vou dar para vocês. Tem em mente, ele fala aqui, que você está sujeito a uma taxa de 4 pontos de demérito. O que são os 4 pontos de demérito? Aqui eles chamam 4 points de inaptitude, que é a mesma coisa que o demérito em português.
Esses 4 pontos, você consegue facilmente tê-los quando você é aprendiz, que é mais ou menos o mesmo sistema, acho eu, do Brasil, que você tira pontos da carteira se você faz caquinha enquanto tá dirigindo, tá? Então, alguém te pegou de meia-noite às 5, facilmente isso deve ser no mínimo 4 pontos, ou se não, quase isso. Então é fácil você ter a carteira suspensa nessa época. Evite, então, cometer esses erros ou qualquer outro, dirigir rápido, essas coisas todas. Outra coisa muito importante é a regra zero, álcool zero aqui, tá? Então, tem aqui informações, né? Você vai aprender no seu curso, tem aulas só sobre álcool, sobre direção perigosa, sobre drogas, sobre tudo isso. Você vai aprender isso com detalhes, porém lembrando, não dirija se você beber. Falou? Pontos de demérito. Isso aqui eu vou falar, ele é um ponto à parte, que eu quero dar uma ressaltada, só para vocês terem uma noção do que são esses pontos. O texto é imenso, resumi, peguei o que era mais importante para falar para vocês, tá? Então, o que são esses pontos? É o sistema de pontos de inaptitude, que eu falei agora há pouco, que são os pontos de demeritidade, se eu for colocar em português. Achei essa palavra maravilhosa. Então, vamos lá. No Quebec, o sistema de pontos de demérito determina o número de pontos que qualquer motorista ou passageiro de um veículo acumula quando é considerado culpado de certas infrações. Existem muitas infrações. Vou falar de todas? Óbvio que não. Mas, vamos colocar aqui que velocidade é uma das principais, né? E, claro, álcool, drogas, tudo isso que a gente já sabe. Então, tudo isso tem o acúmulo de pontos que podem levar você a ficar sem carteira de motorista. Então, olha só. Então, o sistema de pontos é determinado de acordo com o status da sua licença de motorista, que pode ser a carteira de motorista definitiva, a de aprendiz ou a probatória. Então, cada uma dessas carteiras tem uma quantidade específica de pontos e esses pontos podem ser perdidos de acordo com o problema ou qual foi a infração, tá? A idade do motorista também é outro ponto que vai ser determinante em relação ao qual é o seu sistema de pontos. E se a pessoa possui ou não uma licença. Quer dizer, a gente pensa assim, não, mas se a pessoa tem carteira, ela vai perder ponto. Se ela não tem carteira, ela não perde ponto. Engana-se. Se a pessoa, eu não vou explicar tudo aqui, mas só para vocês terem uma ideia, tem muitas regrinhas para as pessoas que estão com o motorista no carro. Se a pessoa estiver bebendo, porque aqui no Quebec, a princípio, ninguém poderia beber. Não existe isso, mas a princípio, se a polícia parar, ele poderia dar multa para todo mundo, não só para quem dirige. Mas normalmente funciona como no Brasil. Escolha um que não vai beber na noite, ele é o que vai normalmente levar o pessoal que vai todo mundo beber. Mas enfim, vocês entenderam, né? A questão é que as outras pessoas acompanhantes do motorista também podem receber multas ou ser tirado pontos. Por quê? Porque essa pessoa pode no futuro querer tirar a carteira. E aí esses pontos já estão retirados antes da pessoa ter mesmo uma quantidade de pontos. Então é meio confuso, mas isso pode acontecer. Bom, para vocês terem uma ideia, eu botei aqui um detalhe. Algumas ofensas podem custar mais pontos de demérito do que você pode acumular. Por exemplo, excesso de velocidade pode custar mais de 30 pontos de demérito de uma só vez. Eu não tenho aqui o número exato, mas eu tenho quase certeza que existem, eu acho que são 25 pontos no total a carteira de motorista definitiva, acho. Então, vocês imaginam, 30 pontos já é passando disso. Então, realmente, eles tiram mesmo, tá? Muitos casos, pelo menos o que eu escutei fazendo autoescola, vários professores, instrutores, falando que é muito fácil eles tirarem os pontos. Vamos lá. Os pontos... Olha que detalhe engraçado. Pontos de demérito obtidos fora do Quebec seguem você até lá, né? Então, por que eu tô dizendo isso? O Quebec, ele assinou acordos recíprocos com a província de Ontário, com Maine, nos Estados Unidos, e com o estado de Nova York. Não é com a cidade só, não, é com o estado inteiro. Então, se você cometer infrações lá, eles sabem aqui e tiram seus pontos aqui, tá? Ter pontos de demérito aumenta o custo anual da sua licença. Esse é um outro recado importante. A cada ano você vai pagar um valor por ter carteira de motorista, como se fosse pagar uma anuidade da sua carteira de motorista. Quanto mais pontos de inaptitude, né, ou de demérito você tiver acumulado, quer dizer que você vai pagar mais caro pela sua carteira. Ok? Então, que isso, na verdade, o que eles falam é que isso aumenta a sua contribuição para o Quebec Automobile Insurance Fund. Então, é como se o dinheiro fosse para esse fundo, né, de
de fundo de direção, digamos assim, né, de seguro do Quebec. Então esse dinheiro vai para lá quando você tem que pagar mais, ou seja, está enriquecendo mais o fundo. Vamos lá. Que mais? Prova teórica. Beleza. Gente, 25 minutos. Eu acho que eu vou parar por aqui. Então, vou liberar no canal, eu vou em breve, tá? A prova teórica e a prova prática. Vou fazer um vídeo só porque vai ficar mais curto, eu acho. Mas eu vou explicar com detalhes como foi a prova teórica, como foi a prova prática. Minha experiência junto com as regras. Assim, fica bem assim amplo o conhecimento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Perguntas, de repente tem mais informações que eu não passei, alguma coisa que você queira saber, escreve aqui embaixo. Eu sempre peço, escrevam ideias. Vocês têm ideias de vídeos que vocês querem ver? Pode ser qualquer tipo de vídeo. E eu vou me adaptar e vou ver o que a maioria quer. Mas escrevam aqui embaixo nos comentários. E eu espero vocês no próximo vídeo. Obrigada por terem ficado até aqui. E compartilhem. Com certeza tem gente que vai precisar de ver esse vídeo. Um beijo. Até mais.